E aí, pessoal, falamos do jogo, da vitória, do alívio, até mesmo da tabela, que curiosamente piorou em relação ao início da rodada. Mas nós precisamos falar sobre Renato Portaluppi e a projeção de futuro. O que está nas entrelinhas da entrevista do treinador do Grêmio no pós-jogo. Sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, MediaNet, internet de verdade, 100% fibra ótica. Imagina você ter 600 mega e for testar e ter 600 mega. Algo que é pouco comum nesse mercado, pois a MediaNet tem isso para você. Na descrição do vídeo você conversa com eles. Nos primeiros 3 meses, para quem é do canal do CCD, você paga R$ 79,90 apenas por internet de verdade, por internet de fibra ótica, para você ver seus filmes, para você trabalhar, para você ter internet de verdade na sua casa. Conheça a MediaNet, Porto Alegre, região metropolitana, interior do estado, uma empresa daqui do Rio Grande do Sul que cuida de você. Você vai gostar. MediaNet. Gente, o Grêmio fez 3-1, o Grêmio de alguma maneira se tranquilizou. A tabela depois, ela criou alguns perigos para o Grêmio, sobretudo se o Corinthians ganhar o seu jogo, o jogo que será realizado na segunda-feira. Porque o Grêmio ficou a 4 pontos da zona do rebaixamento, não se salvou ainda, mas de alguma forma, mostrou um pouco mais de força. Um resultado ruim contra o Lanterna seria o fim, né? Seria desesperador. Isso acabou não acontecendo, o que de alguma forma nos traz tranquilidade. Por outro lado, após o jogo, nós vimos um técnico, Renato, não tão reativo. E falando também do futuro, incomodado com as notícias que dão conta de uma espécie de planejamento, jogadores que ficam, jogadores que vão, dirigentes. E aí ele falou que tem uma relação muito forte de amizade com o presidente Alberto Guerra, com o vice-presidente Antônio Brum e também com o Vivian. E uma relação de confiança, deixando claro que o ambiente do Grêmio, ele é desenvolvido, sobretudo do CT, por essas 4 figuras. O presidente, o vice de futebol, o executivo de futebol e o treinador do time. Esse é o caminho do Grêmio e é mais ou menos. Eu não gosto muito da expressão amigo, mas acho que é uma forma também do Renato se comunicar dizendo que aquilo ali tem uma relação de muita confiança. Quando o Renato diz que não existe nada, nada mais ele está dizendo do que existir. Quando alguém especula que o Grêmio está se reunindo para fazer o seu caminho para o próximo ano, e o Renato vem dizer que não existe isso, nada mais ele está dizendo do que confirmando que presidente, vice-presidente de futebol, executivo de futebol e treinador se organizam para que nada seja feito antes do término do campeonato, como ele mesmo definiu. Por outro lado, o Renato deixa claro que a situação dele não está definida. Ele poderia tranquilamente dizer, eu estou com a posição tomada, quando acabar o campeonato eu informo para vocês. Não. O que ele diz é, quando acabar o campeonato, como sempre, irei me reunir com o presidente, que é meu amigo, para definirmos o futuro. Se declarou muito gremista, disse que tem muitos gremistas como ele, mas mais que ele não, o que a gente, de certa maneira, precisa sempre respeitar e concordar, mesmo que sejam situações diferentes, mas a gente precisa respeitar. O Renato tem excepcionais serviços prestados ao clube. Ninguém vai tirar do Renato, por mais dificuldade que ele esteja nesse momento, o tamanho que ele tem no Grêmio. Ninguém pode tirar isso. Só que, de alguma maneira, hoje, ele está sendo criticado. O Renato foi vaiado por parte... Todo mundo está dizendo que ele foi vaiado pelo estádio inteiro. Não. Uma parte do estádio efetivamente vaiou o Renato ontem. Eu estava no estádio, eu vi isso. Muitos aplaudiram e muitos vaiaram. Foi dividido. Foi dividido. E o Renato tem que ter consciência, ele de alguma maneira ele falou sobre isso, que não é a história dele que está sendo discutida aqui. O que está sendo discutido aqui é a postura dos últimos episódios. Essa é a discussão. O torcedor cansou desse ranço, o torcedor cansou de alguns movimentos.
E isso, de alguma maneira, traz mais conflito ao Renato. Quando o Renato sempre justifica as coisas. Ontem, por exemplo, o Grêmio jogou com um esquema que contra o Criciúma, o próprio Renato disse que não dava para jogar. Ah, mas foi contra um time ruim. O Criciúma é um time ruim. O Criciúma empatou ontem com o São Paulo e tá assim como o Grêmio, brigando para não cair. Essa é a realidade. E diante destes episódios, pequenos episódios, é que o torcedor cansou. E a Vai, ela tem única e exclusivamente essa linha. Ninguém tá vaiando o Renato pelos gols que ele fez em toque. É óbvio isso. Então, diante destes momentos, é que a gente começa a entender. O Renato, e aí a gente pode começar a entender o projeto. Ontem, muitas pessoas disseram, o Renato tá fora. A sensação que eu fiquei foi outra. A sensação que eu fiquei é que o Renato foi transparente na linha. Ó, não tá decidido nada. O Renato quer ainda a vaga na Sul-Americana. E eu acho que precisa ser essa ambição do Grêmio. E conseguindo uma vaga na Sul-Americana, as coisas se abrem. O Renato, a gente sabe, é um vitorioso, é um cara ganhador, é um cara vaidoso. Ele também não quer sair por baixo como está agora. Também não quer isso. Ele também quer buscar alguma coisa. A informação, por exemplo, de bastidor do Antônio Brum é que ele não fica, que é outra situação. E aí eu já acho que é um pouco mais forte essa onda de informações, ela é mais forte com relação ao Brum. Com relação ao Luiz Wagner, a gente não tem muita informação também de como está indo o trabalho dele. O fato é que o resultado do Grêmio na temporada é ruim. A gente pode fazer a discussão da enchente, mas aí tem o Inter para nos desmentir. O Inter não teve tanto o enfrentamento da enchente, mas também teve. E o resultado do Inter é melhor que o do Grêmio. Então, quando tu começa a fazer essas comparações, aumenta a pressão sobre o ambiente, aumenta a pressão sobre os jogadores, aumenta, obviamente, a pressão sobre a gestão, sobre a organização. É assim o funcionamento. Futebol funciona dessa maneira. Futebol é uma eterna comparação. Tu não parte do nada, tu parte sempre de um ponto de chegada. E esse ponto de chegada para o Grêmio, hoje, não é bom. Não é bom. Então, diante disso, é que a gente começa a entender os movimentos. A sensação que eu fiquei, depois da entrevista coletiva, que mais uma vez não falou do jogo, porque não tem o que falar do jogo. Tá? O Grêmio não tem nada. O seu time é um caminho de jogadores, uma reunião de jogadores habilidosos que tentam ganhar do seu adversário. O Grêmio não tem processo coletivo e não é um time que se desenvolve a partir do processo coletivo. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Então, o que eu fiquei é que esses passos definitivos da gestão não foram tomados. Depois do campeonato, talvez a gente tenha uma noção do que vai acontecer. Brum, de todos, é o que me parece mais fora por ele. Uma questão pessoal, funcional. O Brum é jovem ainda, é dentista, tem clínicas e precisa trabalhar. E a gente sabe que o Grêmio consome. Com o Renato, nada disso. E se o Renato tiver no jogo ainda, tiver dentro do processo do Grêmio, essa história de Filipão, de quem quer que seja, vai ser também decidida por ele. E ele disse como vai ser. Nós vamos nos reunir e decidir. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.